Oi, pessoal! Nesse tutorial de hoje, eu na verdade quero fazer uma diferenciação para vocês entre domínio e comprimento, né? O que é isso? O domínio, aqui em parâmetros de matemática do Grasshopper, ele é definido, ó, deixa eu colocar aqui, puxar um painel, entre um valor entre dois pontos, de 0 a 1 neste caso, porque eu tenho um pré-definido aqui. Mas eu posso, inclusive, alterar o valor desse domínio, por exemplo, de 0 a 10. Ok. É o tempo de construção ao longo do espaço, ok? De algo. Uma curva, ela tem um domínio e tem um comprimento, certo? Você pode perguntar, quer dizer que o comprimento da curva é o domínio da curva, já que ela está num limite, né? Não necessariamente. Eu vou colocar aqui, inserir uma curva dentro do Rhino, adicionar ela no Grasshopper. Certo? E entender aqui qual é o domínio dessa curva. O domínio dessa curva é de 0 a 55,86, blá, blá, blá. E o comprimento dela? (42), ou seja, um não corresponde ao outro. Certo, mas afinal, o que é esse domínio? O domínio, se eu mostrar aqui, tem uma publicação no site do Grasshopper, que você pode fazer o download, eu vou deixar o link aqui embaixo, que é muito interessante, que é essa aqui, The Essential Mathematics for Computational Design. Ou seja, matemática essencial para o design computacional, em que ele vem explicar na página 49 um pouquinho sobre a diferenciação de domínio, comprimento, ou seja, o que são essas curvas paramétricas e como elas se comportam, né? E ele dá um exemplo inicial aqui, em que você vai da sua casa para o seu trabalho de 8 a 9 horas. Durante esse percurso, você se desloca em um determinado caminho, certo? Em alguns momentos você vai mais rápido, outros mais devagar, mas é certo que você sai 8 e chega 9. Ou seja, o intervalo, o domínio desse seu percurso é de 8 a 9, né? Então, não necessariamente às 8h30 você vai estar no meio do percurso. Você pode ter iniciado mais rápido e depois ter ido mais devagar. Mas o tempo que você tem é de 8 às 9. Ou seja, a construção dentro do Grasshopper, do Rhino, na verdade do design computacional, não necessariamente desses dois programas, para a construção de uma curva, eu tenho, vamos dizer assim, um tempo, certo? Que eu defino no início da concepção, vamos dizer assim, dessa curva. E eu posso alterar aqui a curva, aumentar, diminuir. O comprimento vai ser alterado, mas o domínio da curva vai ser mantido. Porque foi a forma como eu criei essa curva no início, foi o tempo que eu defini para a criação dessa curva, vamos dizer assim. Para eu alterar o domínio de uma curva, eu tenho que reparametrizar a curva. Então, não é só mudar os pontos, aumentar ou diminuir o comprimento dessa curva que vai fazer com que meu domínio se altere. Eu teria que reparametrizá-la, ok? Vamos ver isso de forma mais clara através dos planos, divisão de planos dentro do Grasshopper. Eu vou puxar aqui a informação de domínio, na verdade eu vou ver aqui em primitivo, domínio, vou inserir aqui para essa curva que eu tinha criado. Vou fazer um range ou seja, eu vou inserir aqui a informação do domínio dessa curva e da quantidade de divisões, vamos dizer assim, que eu quero para ela, ok? Que aí eu posso puxar com um number slider. Vou até editar aqui
de deixar inteiros de 0 a 10. Vou deixar aqui em 6, por exemplo. E vou adicionar aqui uma opção de criação dos planos através dessa curva, né? Vou adicionar aqui a curva e o parâmetro. E como vocês podem ver, ó, para a construção dessa curva, eu tenho posições, apesar de eu ter dividido aqui em 6 partes, não foram em 6 partes de comprimento igual, certo? Foram 6 partes do domínio. E uma coisa muito interessante é que quanto mais linear a gente tem o trecho do domínio, mais longo tende a ser esse espaçamento, ok? Quanto mais curvo o trecho do domínio, mais acentuada a curva, menor, né? Ou seja, mais demorado é para construir a curva. Aqui é como se quando, na hora que eu dividisse, né? Eu tenho um tempo X. Aqui, esse percurso eu percorri mais rápido, né? Vamos dizer aqui, 1 minuto, ó. Eu tenho um comprimento maior para um percurso de 1 minuto aqui, e 1 minuto aqui eu tive um comprimento menor para construir nesse mesmo tempo. Ou seja, o domínio está desassociado do comprimento, da divisão igual dessa curva, e sim associado ao tempo, a forma de construção dessa curva no início, né, dela. Para eu visualizar a construção desses planos, né, na divisão por comprimento, eu vou puxar aqui a informação de comprimento, acho que essa. Ó. Vou adicionar aqui a curva. Certo? Esse comprimento da curva eu vou querer dividir em partes iguais, então eu venho aqui em Division, ó. Vou adicionar aqui a curva. Pode ser aqui, na verdade. Ops. Certo? E aqui eu vou adicionar a quantidade de divisões que eu quero, ó. Vocês estão vendo que está desassociado o plano do domínio do ponto de divisão? Se eu colocar os planos, ó, que a gente vê melhor. Em verde, eu tenho a divisão em quantidades iguais de comprimento. Ou seja, entre esses planos eu tenho o mesmo comprimento, enquanto em vermelho eu tenho a divisão em 6 partes pelo domínio, que é diferente, ó, você vê que não tem correspondência, muitas vezes, dos planos com a divisão do domínio. Bom, são formas diferentes de você dividir uma curva. É interessante que vocês leiam esse documento para ficar um pouco mais claro. De fato, é um conceito que para muita gente pode parecer novo e um pouco complicado de entender. Mas são formas diferentes de dividir uma mesma curva, certo? E isso vai também possibilitar formas diferentes de modelar dentro do Grasshopper. E, enfim, eu espero que tenha sido um tutorial útil para vocês, que vocês entendam um pouquinho, para que consigam diferenciar um pouquinho esses dois conceitos de domínio e comprimento. E qualquer dúvida, deixe nos comentários, né? E até o próximo vídeo.